O Sensei Legal. Adelson também deixou alguns questionamentos aqui. O primeiro foi: Sensei Galileu, quais seriam as alternativas para se desenvolver um marketing esportivo de judô, adequado ao contexto da atual sociedade líquida? Então, eu até na aula que que eu dou na pós-graduação de gestão esportiva, eu falo um pouco sobre esse assunto. Eu acho que um problema muito sério do judô é que ele quer abranger todas as qualidades que o judô, que a gente sabe que ele tem. O judô é um dos esportes mais completos, de verdade. Mas se você vai vender isso para o seu cliente, você precisa, primeiro, deixa eu dar um passinho atrás, você precisa entender o seu produto e entender o seu cliente. São duas coisas diferentes. E um terceiro ponto é você entender o seu público-alvo. Então são três pontos. O seu cliente é o cara que já está ali com você, seu público-alvo é o que você pretende atingir, e você precisa entender o seu produto. E como você vende o seu produto. A gente tem, por exemplo, um manual da FIGE que eu considero um pouco atrasado, porque ele fala em 9 valências. Ninguém descreve nada com 9 valências, que o judô tem 9 características fundamentais. Não, o judô não tem 9. Pode ser que ele tenha 9, mas isso tem que ser reduzido para poder focar naquilo que é mais relevante. E isso precisa não ser só um conceito. A gente precisa mostrar isso na prática. E deixa eu tentar dar um exemplo na prática, tá? Eu fiz o curso das ligas esportivas americanas, então a gente fala, quando a gente fala da NBA, um dos elementos, são 5 elementos que eles trabalham dentro da NBA. Um deles é a cultura negra. Como assim a cultura negra? Reparem bem, a partir do momento que eu falar hoje, toda vez que você vê uma propaganda da NBA, você vai ver que tem elementos da cultura negra. Pode ser a propaganda da ESPN Brasil sobre a NBA. Você vai ver que vai ter elementos da cultura negra. Você vai ter um tipo de música mais relacionada aos negros, você vai ter uma espécie de grafite, por exemplo, relacionada àquela cultura negra. Então aquilo está intrínseco dentro daquele esporte. Outro elemento que sempre você vê dentro de uma propaganda da NBA, a plasticidade. Normalmente é uma coisa visualmente muito bonita. Então, se pega muito nesse aspecto da beleza dos movimentos. E isso, na verdade, ao todo, são 5 elementos que eles trabalham. E cada um dos esportes americanos, os grandes esportes americanos, tem exatamente essa cultura. O futebol americano, por exemplo, tem uma relação muito forte com as forças armadas. Então, você sempre vai ter uma relação, toda a propaganda de futebol americano, ela vai ter um elemento de guerra, um elemento de conflito. Aquilo interessa aquele público. Esse estudo no judô nunca foi feito. Nunca foi feito. Quais são esses valores? Eu tento fazer comigo sempre. Toda vez que eu dou aula, eu falo sobre isso. Eu acho que o judô tem a questão do respeito muito importante. Acho que o judô tem uma questão de resiliência, que a gente fala pouco e deveria falar muito mais. O cair e levantar, ganhar força quando você cai. Então, o judô tinha que determinar 4 ou 5 valores mais específicos e fazer uma comunicação visual e institucional, no geral, de todo mundo que está envolvido com o judô, mais relacionado com isso. Será que é a cultura japonesa que é importante? Será que nós vamos vender isso aí? A gente precisa entender esse mercado. Então, isso depende de muita pesquisa de mercado, mas eu acho que o trabalho tem que ser mais pontual. Eu acho que todo o marketing em geral hoje é muito pensado no cara que quer ser campeão olímpico. E isso, no final das contas, não gera resultados. Quantos de nós conhecemos campeões olímpicos? Bom, eu, o Sensei Drigo, nós temos a honra de conhecer em alguns campeões olímpicos. Mas é uma raridade. É uma raridade. No Brasil, nós temos 4 campeões olímpicos. 4. Exato. Gente, de quantos milhões de praticantes? Então é difícil. A gente tem que mudar a cultura do marketing. Sim, o Sensei Adaelson ainda teria deixado mais uma pergunta, mas eu acredito que o Sensei já deu uma respondida nessa segunda questão também, que é como desenvolver uma estratégia de marketing que seja inovadora e que possa dar respostas às exigências de novidades constantes. Eu acho que na hora que a gente entender esses elementos fundamentais, esses elementos que a gente consegue conectar com o nosso público-alvo, que não é o nosso cliente, isso é muito relevante, a gente vai ter uma ideia um pouco de como que funciona esse lifestyle do judô, o que as pessoas de fora do judô admiram no judô, e a partir daí a gente consegue criar campanhas de marketing muito mais eficientes. Porque aí a gente vai atrás desse cara, e o que esse cara almeja, por que esse cara não fez judô ainda? No final das contas, quando a gente vai vender um produto, a gente precisa entender qual é a dor do nosso futuro
do nosso público-alvo. A dor é o que ele precisa, o que ele demanda, o que o filho dele, por exemplo, precisa. Por que o filho dele está entrando na aula de judô? A gente precisa entender melhor isso aí, e a partir daí a gente consegue criar campanhas de marketing mais eficientes. E está conectado com as tecnologias mais modernas. Ninguém hoje... Panfleto, gente, ninguém distribui mais. É uma técnica, por exemplo, não eficiente. Sim.